Então, vamos agora resolver nossos exercícios de fixação, tá? Vamos lá. Tá assim, ó. Assinalar a alternativa onde a vírgula está corretamente empregada. Então, quando a gente fala que a vírgula está corretamente empregada, a primeira coisa que a gente precisa observar é se ela não está separando sujeito, verbo de complemento de adjunto adverbial, quando esses termos estão naquilo que a gente chama de ordem direta, ok? Então, vamos lá, ó. Amanhã, caso tenha tempo, irei. Até aí, parece não ter problema nenhum. Aí, sigamos. Amanhã, vírgula, caso tenha tempo, vírgula, irei ao estádio. Aí, olha só, vamos comparar a letra A com a letra B, porque é isso que vai acontecer no dia da sua prova. Qual é a diferença da letra A para a letra B? Que na letra B, a oração subordinada, adverbial, condicional, ela está antecipada. Tá vendo que ela está antes? Então, ela está antes. Aí, olha o que o examinador fez. Na oração da letra A, ele colocou a vírgula só depois da oração subordinada adverbial. Na oração da letra B, ele colocou só antes da oração e não depois da oração. Aí, olha só. Qual é a diferença entre A e B? Uma oração adverbial, né, está com a vírgula depois da subordinada e a outra está antes da subordinada. Conclusão. Essas orações se equivalem. Então, se elas se equivalem, elas basicamente funcionam da mesma maneira. E aí, uma das coisas que eu expliquei é que a gente tem assim, né? A gente trabalha assim com a oração. Aqui nós temos a oração principal e aqui nós temos a oração subordinada. Essa aqui é a ordem direta, OP, oração subordinada. Se eu inverto, se eu coloco a oração subordinada e depois a oração principal, essa oração ela vem marcada por vírgula. Então, isso é o que acontece tanto na letra A quanto na letra B. Eu inicio com adjunto adverbial deslocado e depois eu tenho uma oração adverbial também que está deslocada. Na letra C, amanhã, caso tenha tempo, olha, a oração subordinada adverbial está isolada direitinho. A letra C é o gabarito. E a letra D? Por que a letra D está errada? Olha lá, amanhã, caso tenha tempo, olha aqui, ó, irei ao estádio, que aqui é a nossa casa 4. Viu? Eu posso separar a casa 3 da casa 4 na ordem direta? Não posso, eu tenho um erro gramatical, tá? Então, gabarito é letra C. Questão 2. Marcar a frase em que a omissão da pontuação acarreta mudança de sentido. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma pontuação lá. Quando eu retirar essa pontuação, eu vou ter que mudar o sentido. O sentido vai ser alterado. De cara, quando isso acontecer, quando aparecer uma questão em qualquer prova que você for fazer da sua vida e a banca mencionar que a vírgula vai mudar o sentido, já fique atento ao que quando ele for igual a um pronome relativo. Ou seja, quando esse que for igual a o qual ou a qual e as formas derivadas. Por quê? O que o pronome relativo ele faz? Ele introduz oração subordinada adjetiva, que quando está entre pontuação, faz uma explicação. E sem pontuação é uma restrição, tá? Então, agora a gente vai lá conferir. A chuva de ontem foi tão forte, olha, tão que... Isso aqui é o que a gente chama de oração consecutiva. Foi tão forte, mas foi tão forte que, olha, eu caí. Os bairros periféricos ficaram inundados. Então, a chuva forte é a causa. Os bairros periféricos ficarem inundados foi a consequência, é o resultado. Então, a gente risca. A omissão aqui não vai fazer mudança de sentido, porque esse que é uma conjunção consecutiva. B. As obras governamentais são regularmente interrompidas, já que esse já que é uma conjunção de causa. No próximo bloco, quando eu for trabalhar com orações, eu vou falar muito nos valores das conjunções, que é o que as bancas priorizam.
Então, se aqui a gente tem causa, a gente risca. Não tem mudança de sentido. C. Os manifestantes fizeram uma rebelião, a fim de que as autoridades tomassem as devidas providências quanto ao reajuste salarial. Esse a fim de que, ele é igual a com o objetivo de, com a finalidade de. Eu também não tenho alteração de sentido. Agora, olha a letra D. Todos acreditavam no mestre, que lecionava, olha lá, o qual lecionava, viu? Se eu tenho essa vírgula, é porque eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retiro, eu deixo de fazer uma explicação e passo a fazer uma restrição. Então, aqui, ó, a gente tem mudança de sentido com a omissão da vírgula. O gabarito é a letra D de dado. Questão 3. O uso da vírgula é obrigatório, ou seja, tem que ter de qualquer maneira. Ele corria sem parar. Quem corria? Ele, casa 1, corria 2. Sem parar é um modo, é a minha casa 4. Então, risco, não tem problema nenhum. Letra B. Ouvi, ó céus, a minha súplica. Então, é ouvi, ó céus, vírgula, a minha súplica. Aqui ela é obrigatória porque ó céus é um vocativo. É um chamamento. A pessoa está dizendo assim, ó céus, escutai a minha súplica. Então, gabarito é letra B. Letra C. O garoto abriu o livro e fechou. Ó, quem abriu? O garoto. Quem fechou? O garoto. Então, sujeito, verbo, ok. E aqui note o seguinte, eu tenho o mesmo sujeito, tanto para o verbo abrir quanto para o verbo fechar. A vírgula antes do E aqui, ó, é proibida. D. Não sei de quem você está falando agora. Também não temos problema nenhum, tudo funcionando ok. Gabarito, letra B de bola. Questão 4. Assinalar o período de pontuação correta. Hoje, eu daria o mesmo conselho. Menos doutrina e mais análise. Ó, aqui a gente não pode ter essa vírgula, porque essa vírgula, esse ele está somando. Então, a gente risca. E o ideal é, hoje eu daria o mesmo conselho, que no lugar dessa vírgula eu tivesse 2 pontos, porque a gente vai fazer uma apresentação de que conselho é esse. Então, ó, hoje eu daria 2 pontos, o mesmo conselho, menos doutrina e mais análise. Aqui fica sem sentido, né? Porque hoje eu daria o mesmo conselho, menos doutrina e mais análise é o que se refere a conselho. Então, a gente risca B. C. Hoje eu daria o mesmo conselho, 2 pontos, ok. Menos doutrina e mais análise. Tá certinho a letra C. D. Hoje eu daria o mesmo conselho, menos doutrina. Ó, tá faltando os 2 pontos aqui. Riscamos D. Gabarito da questão 4 é a letra C de casa. 5. Assinalar a alternativa correta quanto à pontuação. O piloto enjoado não quis decolar. Olha, tá errada, né? Porque, ó, quem é que não quis decolar? Não é o piloto? O piloto é a casa 1. Não quis decolar é a casa 2. Então, eu posso dizer, ó, o piloto, vírgula, enjoado, que seria um aposto. Poderia funcionar da mesma forma que estava enjoado, ou que era enjoado. Então, a gente risca a letra A. Letra B. Nas férias de outubro, os pais de Débora foram à praia. Olha, aqui não tem problema nenhum. Nas férias de outubro é o nosso adjunto adverbial de tempo. Os pais de Débora foram à praia, ó. Quem foram à praia? Os pais de Débora. Pais é o núcleo. Ir a algum lugar. A praia é a casa 4. Opa, esse aqui é o gabarito. Gabarito é letra B. C. Marcela amou-me durante 15... Ó, não pode ter essa vírgula. 15 o quê? 15 meses e 11 contos de réis. Então, risca, porque eu não posso separar. Meses aqui é o adjunto de nominal de 15. A gente não pode separar. D. Os ricos continuam. Quem continuam? Não são os ricos? Posso separar verbo de sujeito? Não posso, então também está errada, tá? Então, olha só, presta atenção. A pontuação é um assunto, né, mais simples do que muitas vezes a gente imagina. Porque na prática, no dia a dia, a gente usando, na hora de a gente
elaborar um texto e ter que usar pontuação, realmente é complicado, é difícil. Mas na hora de analisar a questão, a gente tem toda uma regrinha para seguir, né? E aí, se você sabe bem localizar verbo, sujeito e complemento, que é o que eu estou falando desde a aula 1, você não vai errar esse tipo de assunto, tá? Então, gabarito, letra B. Questão 6. Assinalar a alternativa em que há necessidade do emprego da vírgula. Brasília, olha, vírgula, capital da República, vírgula, porque isso aqui é um aposto. Está explicando quem é Brasília. Quem foi fundada, não foi Brasília? Então, ó, foi fundada Casa 2, Brasília, Casa 1. Então, a letra A é aquela em que há necessidade de emprego da vírgula. Desejo conhecer meus novos colegas, não posso separar sujeito, verbo e complemento. O homem que trabalha é feliz, não tem um problema aqui. Convém que chegamos cedo, também não tem. Gabarito A, questão 7. Assinalar a alternativa cuja pontuação está correta. Eu ainda que, ó, não posso ter essa vírgula. Eu, vírgula, ainda que confie nos homens, aí sim essa vírgula aqui. Por quê? Ainda que confie nos homens é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Não sou tola a ponto de segui-los cegamente. Então, aqui a gente tem uma pontuação errada. B. Vejo sangue no ar. Aqui a gente tem um adjunto adverbial deslocado, né? Ou deslocado na ordem direta. Vejo sangue no ar. Vejo o piloto que levava flor para a noiva abraçado com a hélice. Então, a gente não pode ter essa vírgula aqui. C. Este diploma poderá facilitar teu ingresso. Ó, aqui a gente tem um outro problema. Ingresso onde? Na firma, é minha casa 4 que está na ordem. Contudo, não penses isso. Olha aqui. Não penses isso, que o trabalho será tão fácil. Também não posso ter. Letra D. É preciso levar em consideração, no entanto, que, ó, no entanto, é a minha conjunção adversativa que está deslocada. Que se não houvesse buraco no telhado, esse se não houvesse é uma oração subordinada, adverbial, condicional, que está intercalada, viu? Então, ela obrigatoriamente tem a vírgula. Essa questão aqui, ó, a opção da letra D, é a opção que está correta. Olha, lembre-se de que toda vez que você tiver dúvida, você pode mandar para o canal de dúvidas aqui. Pode me procurar nas minhas redes sociais também, tá? Questão 8. Assinale a alternativa que explica o uso das vírgulas. As estrelas, no céu limpo, brilhavam divinamente distantes. Então, olha só. No céu limpo, não é o lugar onde elas estão? Então, se aqui é um lugar, eu tenho, na verdade, um adjunto adverbial que está o quê? Deslocado. E como ele está deslocado, ele foi acompanhado por vírgulas. Nosso gabarito aqui é a letra D de dado. O adjunto adnominal, ele nunca é deslocado, ele tem sempre uma posição fixa. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o emprego correto dos sinais de pontuação. Na Suíça, delegados de 103 países, ok. Grande parte dele com suas vestes africanas, ok. Determinaram a proibição total da caça aos elefantes. Essa aqui está toda certinha. Por quê? Ó, na Suíça está com a vírgula. É o nosso adjunto adverbial deslocado. Delegados de 103 países, aqui começou a entrar o sujeito. Grande parte deles com suas vestes africanas é a nossa explicação, é o nosso aposto. Determinaram. Quem determinaram? Os delegados de 103 países. Determinaram o quê? Casa 3, ó, a proibição total da caça aos elefantes. Letra A está certinha. Letra B. Na Suíça, delegados de 103 países, grande parte deles com suas vestes africanas, olha lá, determinaram a proibição. Determinar é verbo transitivo direto e a proibição é objeto direto. Então, pode ter essa vírgula entre a casa 2 e a casa 3? Não pode, então a letra B está errada. Letra C.
Na Suíça, delegados de 103 países. O ideal é o que eu tenho aqui, esse adjunto adverbial marcado por vírgula. Grande parte deles com suas vestes africanas, ó, vírgula, porque senão eu separo o verbo do sujeito, separo o casa 2 da casa 1. Não pode, letra C está errada. Letra D. Na Suíça, delegados de 103 países, grande parte deles com suas vestes africanas, vírgula, determinaram a proibição total, ó, a proibição total, isso aqui é um adjunto nominal, da caça aos elefantes, também não pode. Aqui também, ó, proibição total disso, da caça, também não pode ter essa vírgula. Na Suíça, delegados de 103 países, vírgula, grande parte deles com suas vestes africanas, vírgula, determinaram, tiro essa vírgula, a proibição total da caça aos elefantes. Então, gabarito é letra A. Questão 10. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Seguido pelo alcoolismo, vírgula, o tabagismo, tira essa vírgula aqui, ó. Quem que encabeça? O tabagismo. Então, eu já separei a casa 1 da casa 2. E seguido pelo alcoolismo é uma oração reduzida de particípio que está deslocada. Então, ela deveria estar também com vírgula. Ela é uma oração deslocada. B. O tabagismo encabeça, seguido pelo alcoolismo, vírgula, olha só, encabeça o quê? A lista, casa 2 da casa 3. Eu tenho que colocar quem? A dupla pontuação, porque eu tenho uma oração intercalada entre os termos da estrutura lógica sintática. C. O tabagismo, seguido pelo alcoolismo, encabeça a lista de fatores de risco. Essa tá certa, não tem erro nenhum. D. O tabagismo, vírgula, seguido pelo alcoolismo, aquela vírgula está certa, encabeça a lista dos fatores de risco. Sim. O tabagismo encabeça, vírgula, seguido pelo alcoolismo, a lista de fatores de risco. Então, também está errada porque a oração tem que estar intercalada entre vírgulas. Gabarito é letra C. Gabarito é letra D. Não, está errado isso aqui. A alternativa correta é a letra C. Ó, essa setinha tem que estar aqui para a letra C. A letra D está errada, tá? Questão 11. Ela teria, de acordo com as regras de uso da vírgula, a seguinte pontuação correta. Bom, então eu tenho que pegar essa oração que está aqui em cima e dar a ela uma pontuação correta. O presidente descobriu que tinha aliados, virou a agenda de cabeça para baixo e partiu para a reforma administrativa. Ó, o presidente descobriu isso. Toda vez que eu substituir um que por isso, esse que é uma conjunção integrante. Quem descobre, descobre alguma coisa. Não é verbo transitivo direto? Então, que tinha aliados é o objeto direto. Eu não posso ter essa vírgula, porque senão eu separo a casa 2 da casa 3, tá? Então, ó, o presidente descobriu que tinha aliados, vírgula. Virou a agenda de cabeça para baixo e partiu para a reforma administrativa. Letra B. O presidente descobriu. Quem descobriu? Descobrir é casa 2. Presidente, casa 1. Posso separar a casa 1 da casa 2? Não posso. Então, está errado. C. O presidente descobriu que tinha aliados, vírgula, ok. Virou a agenda de cabeça para baixo e partiu para a reforma administrativa. Letra C está correta. Letra D. O presidente descobriu que tinha aliados, ó, vírgula, porque eu estou fazendo uma enumeração de orações. Virou a agenda de cabeça para baixo. Aí, ó, tiro essa vírgula. Por quê? Porque o sujeito do partir é o mesmo de todos os verbos. Eu não tenho um sujeito diferente. Então, tá errado. Letra E. O presidente descobriu que tinha aliados, virou a agenda. Aí, ó, de cabeça para baixo não pode, que é o adjunto adverbial na posição certa. E partiu para a reforma administrativa. Então, a letra E também está errada. Gabarito é letra C de casa. Questão 12. Em que, periodicamente, se cultuava ao deus Apolo? Periodicamente aqui é um adjunto adverbial
de tempo. Qual a justificativa do emprego das vírgulas desse segmento? É para separar um vocativo? Não. A gente já aprendeu que o vocativo é chamamento. Para indicar um aposto? Também não, porque o aposto é aquilo que explica. Para separar elementos da mesma função sintática? Também não. Eu não tenho uma enumeração de termos de mesma função sintática. Para destacar um elemento sintático deslocado? Sim. O que é o elemento sintático? Elemento sintático aqui, é o que a gente chama de adjunto adverbial. E ele, de fato, está deslocado. Gabarito é letra D. É para separar a oração? Não, a gente não tem uma enumeração de orações aqui. Então, gabarito da questão 12 é letra D de dado. Questão 13. No Rio de Janeiro, que não produz cocaína, a partir dos anos 70, houve fortalecimento gradual do seu consumo. No texto, a oração que está assinalada está separada por vírgulas. Sim, esta mesma regra do uso da vírgula foi empregada na seguinte frase. Então, ó, no Rio de Janeiro, que não produz cocaína, aí tá assim, ó, o qual não produz cocaína. Então, esse que, ele é um pronome relativo. E como pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar nas minhas opções um outro caso desse. Meu canto de morte, guerreiros. Isso aqui é um vocativo. Ouvir. B. Este projeto, embora seja bom, ó, esse embora seja bom, o embora seja bom é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Então, não é o mesmo motivo. C. Ela falou com um homem de 40 anos, bem magro, baixo. Então, aqui eu tenho uma enumeração. D. Iracema, cujo autor é José Alencar. Sabe o que esse cujo é? Ele é um pronome relativo. Está antecedido de vírgula? Tá. A oração dele está entre vírgulas corretamente? Sim. Então, se é um pronome relativo, o que o pronome relativo faz? Introduz uma oração subordinada adjetiva, entre vírgulas explicativa. Então, a oração que recebe a mesma pontuação, tem o mesmo motivo, né, de pontuação que a do enunciado, é a da letra D, porque é nela que a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Letra E. Grande Sertão, veredas. Alba-prima de Guimarães Rosa, isso aqui é um aposto. Apresenta grandes inovações linguísticas. A gente risca a letra E. Questão 14. Vamos para um momento que seja cair na real. A regra abaixo que justifica o emprego das vírgulas nesse segmento do texto é separar elementos que exercem a mesma função sintática. Ó, vamos, por um momento que seja, cair na real. Então, ó, nós vamos cair na real. Aqui eu tenho uma locução verbal e eu tenho um termo intercalado nessa locução verbal. Então, olha lá o que ele diz. Separar elementos que exercem a mesma função sintática. Não, eu não tenho uma enumeração de objetos, não tenho uma enumeração de sujeito. Eu posso dizer isolar um aposto? Não, eu não tenho uma explicação. Isolar um adjunto adnominal? Não, porque o adjunto adnominal ele nunca pode ser isolado. D. Indicar a supressão de uma palavra? Também não tem nada ali implícito. Sobrou letra E. Marcar a intercalação de elementos? Sim. Ó, poderia ser vamos cair na real por um momento que seja. Esse por um momento que seja deveria vir aonde? No final. Então, o que a gente fez? A gente intercalou um elemento sintático. Gabarito é letra E. Questão 15. Assinale um período em que a supressão da vírgula não altera o significado da frase. Ontem, a rua estava muito barulhenta. Então, ó, se eu retirar essa vírgula, vai mudar a frase? Não vai, porque aqui eu tenho um adjunto curto deslocado. Letra B.
O deputado que se mudou para a casa do lado tem 7 filhos. Olha, esse que, ele é igual ao qual. Se ele é igual ao qual, ele introduz oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retiro as vírgulas, essa oração vira uma restritiva. Então, não posso, vai mudar o sentido. Letra C. A mãe da menina, eu posso dizer assim, ó, que estava histérica, pedia que alguém ajudasse. Agora, se eu digo a mãe da menina histérica, eu estou dizendo que a menina é que era histérica. Então, eu mudo também o sentido. D. Maria, vem cá mais tarde. Esse Maria é um vocativo. Se eu retiro a vírgula, ele vira sujeito desse verbo vir. Maria, vem cá mais tarde. É como se eu falasse para você, olha a diferença. Eu vou te chamar de Maria, tá? Maria, vem cá mais tarde. A outra é, não, Alessandra, Maria, vem cá mais tarde. Viu? Então, a gente risca D, porque também tem alteração de sentido. É, perdi a paciência com a secretária, que costumava se desmentir. Então, ó, a qual. Então, é pronome relativo, introduz oração adjetiva. Se eu retiro, eu saio de uma explicação para uma restrição. Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra A. Questão 16. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Se houver tempo, vírgula, por quê? Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, condicional. Então, a vírgula ali é obrigatória. B. Se houver tempo, tá errado. Se houver tempo, uma oração só. Letra C tá correta. Se houver tempo, cuidaremos de tudo. Na letra B, eu não posso separar nem o se do houver tempo e nem o cuidaremos do de tudo. Risquei. É. Se houver tempo, vírgula, cuidaremos, tiro a vírgula depois do de tudo. Então, gabarito é letra A. Letra C, perdão. Questão 17. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? No primeiro verso, senhora, vem entre vírgulas porque o termo é o quê? Um aposto? É uma explicação? Não. É um sujeito deslocado? Também não. É um vocativo? Sim, é um chamamento. Bom dia, senhora. Ele está falando com a pessoa. Um predicativo não, um sujeito simples não. Então, gabarito da questão 17, letra C. Questão 18, vamos lá. Identifique a oração em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem substituir os asteriscos da frase a seguir. Quando se trata de trabalho científico, ó, eu tenho que botar uma vírgula. Por quê? Quando se trata, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Duas coisas devem ser consideradas. 2 pontos, porque eu vou apresentar que coisas são essas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. Aí aqui, a outra é o valor prático que possa ter. Eu posso colocar um ponto e vírgula. Quando se trata de um trabalho científico, vírgula, 2 coisas devem ser consideradas, 2 pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula, por quê? Porque eu tenho uma oração muito grande para ser separada. Se depois do ponto e vírgula eu tivesse elementos pequenos, eu usaria a vírgula. Como eu tenho expressões muito grandes, orações, eu preciso do ponto e vírgula para separar. Então, ó, letra A a gente elimina, 2 pontos não começa. Letra B também não. A gente inicia com vírgula, 2 pontos e ponto e vírgula. A gente risca os outros. Gabarito da questão 18, letra C. C de casa.